sou sócio-líder da KPMG Paraná para auditoria e também sócio responsável por clientes e mercados aqui para a região sul do país. Né? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer bastante a presença virtual de todos aqui no nosso webcast. A KPMG ela tem feito vários webcasts a nível nacional por setores do negócio no Brasil, né? Para a gente discutir os efeitos de tudo isso que a gente tem vivido aí, principalmente do Covid-19, nos nossos negócios e nas nossas vidas, né? Esses webcasts eles têm a intenção de cobrir qualquer tipo de empresa, desde a microempresa até as empresas maiores, nacionais, multinacionais, empresas abertas, né? E nesse sentido a gente tem preparado materiais que discutem esses efeitos, né, que dão caminhos aí e dicas para essas empresas trilharem, né, dependendo da profundidade da crise em cada setor, né? E aqui, para a região sul, obviamente não poderia ser diferente. O setor de agribusiness, do agronegócio, é extremamente importante nos nossos 3 estados, né? Então, uma parcela muito importante da nossa economia está centrada no agronegócio, e foi o primeiro que nós escolhemos aqui para fazer esse webcast regional. Discutir um pouquinho como é que tem sido esses efeitos, ter uma visão de mercado dos especialistas e a nossa própria visão sobre o negócio. A KPMG ela adotou uma visão sobre a questão do Covid que é fundamentada em 4 fases, né? A primeira fase é a de reação, né, com a realização de trabalhos remotos, implementação de planos de continuidade de negócio. Isso já está passado, as empresas já adotaram essa primeira fase, né? A fase de resiliência, onde a gente tem a administração dos negócios, a continuidade, a manutenção da entrega dos nossos serviços, dos nossos produtos para os nossos clientes, né? Isso também já está superado, a gente vive, na verdade, nessa fase passada. A fase da retomada, né, onde a gente tem a retomada, talvez, física dos nossos escritórios, das nossas empresas, das nossas produções, reuniões, eventualmente possíveis viagens. É difícil nesse momento, né? Mas já pensamos, e boa parte das empresas já está pensando nessa retomada, e algumas já aplicando a retomada. E a nova realidade, uma reflexão de como é que serão as nossas atividades, como é que serão fisicamente as nossas atividades, principalmente para os prestadores de serviço. Vamos voltar para o escritório, vamos fazer virtual, vamos fazer um pouco de tudo, né? Como é que a gente vai planejar isso em benefício dos nossos clientes, em benefício dos nossos colaboradores, né? Então, antes, a gente vai ter a nossa sócia Giovana Araújo, especialista no agrobusiness na KPMG do Brasil. Ela vai dar uma pincelada no material que a gente preparou especificamente para o agronegócio, e como é que a gente vê essa jornada de retomada para alguns negócios no agrobusiness e de continuidade para boa parte deles, né? E aí, na sequência, já de antemão agradeço bastante a presença. A gente vai ter 2 convidados, o José Roberto Hicken, que é presidente da Sistema Cepar, aqui no Paraná, né, e o Luiz Joca, que é o presidente da Cooper Campos, que é uma cooperativa bastante importante no sul do país, né, centrada ali em Santa Catarina, com negócios em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, cada um deles vai dar uma visão dos seus negócios, de como é que o agro tem se comportado no sul, nesses estados, né? Uma visão geral também do agro no Brasil. E aí, depois, a gente vai ter o Cristiano Gluck, que é o nosso sócio líder de agrobusiness aqui no sul, sócio de auditoria aqui do Paraná também, fazendo uma conexão das perguntas que a gente deve receber aí durante a nossa apresentação, e interagindo com os nossos convidados, aí, com o José Roberto e com o Luiz, né? Queria rapidamente apresentar, então, o
José Roberto Ricken, ele é presidente da OCEPAR. A OCEPAR, na verdade, ela é uma entidade muito significativa aqui no estado do Paraná, que defende os interesses do cooperativismo aqui no estado, né? Para vocês terem uma ideia, nós temos 216 cooperativas aqui no estado do Paraná, né? E essas cooperativas elas congregam aí quase mais de 2 milhões de cooperados, né, com um faturamento de 88 bilhões de reais no seu consolidado. E, na sequência, a gente vai ter o Luiz Carlos Joca, que é presidente da Coopercampus. A Coopercampus, como eu já falei, uma cooperativa agroindustrial em Santa Catarina, com negócios em Santa Catarina e no estado do Rio Grande do Sul, com faturamento aí de 1,7 bilhões, várias unidades de negócio nesses dois estados. Então, eu queria trazer para a discussão a Giovana, para ela fazer a apresentação aqui do agro, a nossa visão aqui sobre o setor da KPMG, e depois a gente continua com os nossos convidados. Giovana, você pode começar, por favor. Bom dia a todos. Tá? Meu nome é Giovana Araújo, eu sou a sócia especialista em agronegócio da KPMG Brasil. Eu gostaria de abrir as nossas discussões setoriais, né, de hoje, dividindo algumas visões da KPMG sobre os impactos e a consequente retomada dos diferentes segmentos da cadeia do agronegócio pós a Covid, né, 19, falar um pouquinho sobre os desafios que se colocam, né, diante das tendências disruptivas que já se delineiam nesse momento, né? Falar um pouco sobre as prioridades estratégicas das empresas em meio a essa pandemia, né? A nossa visão sobre o que seria aí uma agenda de futuro para as empresas. Acho que uma primeira constatação, e aí passando aí para o próximo slide, né? É que os diversos segmentos do agronegócio, eles foram afetados de diferentes formas pela Covid-19. Então, portanto, a retomada para o que se convencionou chamar de nova realidade, ela vai depender de como o segmento foi afetado por essa pandemia. A KPMG agrupou os segmentos em 4 principais padrões de retomada que vocês podem verificar aí no slide. O primeiro padrão, que foi batizado de crescimento, estão os segmentos que foram positivamente afetados do ponto de vista da demanda, né? Dentro da cadeia de valor do agronegócio, olhando o depois da porteira, o destaque fica para alguns alimentos e para alguns canais de distribuição. Os alimentos tidos como benéficos à saúde tiveram um crescimento de demanda, é o caso do limão, do suco de laranja, por exemplo, o que reforça a tendência de atenção por parte dos consumidores crescente em relação aos aspectos nutricionais desse alimento, né? E também a forma como ele é produzido. E isso traz naturalmente um desafio também crescente para as empresas de conquistar a confiança desse consumidor, que tende a buscar saúde no alimento e ser cada vez menos fiel às marcas, né? Com relação aos canais de distribuição, o destaque positivo ficou para o varejo de alimentos, né, os grandes supermercados, o e-commerce, né? E pelo fato da alimentação ter migrado para as residências. Então, na visão da KPMG, muitas empresas vão adotar um modelo híbrido de trabalho, né, pós a pandemia, 1 a 3 dias de trabalho remoto. Algumas empresas vão até migrar para um trabalho totalmente remoto, né? Portanto, a alimentação em casa é uma tendência que veio para ficar, né? E isso impacta o perfil dos alimentos que serão consumidos, favorecendo as comidas prontas, por exemplo, e também impacta toda a distribuição e armazenamento desses alimentos. Portanto, isso também tem impacto na cadeia de valor do agronegócio, né? O segundo padrão de retomada, né, que vocês podem também acompanhar pelo slide,
é o padrão que foi batizado como retorno ao normal. Nesse padrão estão os segmentos que foram momentaneamente afetados pela pandemia, do ponto de vista da demanda, seja de uma forma positiva, seja de uma forma negativa, mas tendem a retomar o padrão anterior à crise, né? Neste grupo se encontra a grande parte do agronegócio dentro da porteira, né? O segmento de grãos, por exemplo, foi positivamente afetado pela corrida de formação de estoques estratégicos por alguns importantes importadores, né? O que, aliado à desvalorização cambial, se traduziu aí em exportações recordes durante a pandemia. Por outro lado, tiveram segmentos, como foi o caso dos hortifruti e granjeiros, cuja demanda foi deslocada de uma forma negativa, né? Muito em virtude da perecibilidade desses alimentos, da diminuição das vendas em alguns canais importantes, como as feiras, né? E, de uma forma geral, para os segmentos que têm exposição a mercados internacionais, né, uma mensagem que a gente queria deixar aqui, é importante ficar atento a algumas tendências, né? A primeira é a preocupação crescente dos países com a segurança alimentar e a sanidade dos alimentos. Então, dentro do que for possível e das limitações internas, a gente sabe que elas existem, né, do ponto de vista de recursos naturais, os países importadores líquidos de alimentos tendem a estimular a produção local, né, e diversificar fontes de suprimento. Essas tendências ganham força num contexto de aceleração do que também se convencionou chamar de globalização reversa, né, que tem impacto sobre todo o comércio internacional, não só de alimentos, né? Inclusive nos organismos multilaterais de comércio. Acho que é um ponto que a gente tem que ter em mente, né? A OMC teve um papel importante para a ampliação do acesso a mercados, a redução do protecionismo, né? De uma forma geral, isso vale para o frango, isso vale para o açúcar, né? Um outro aspecto, acho que é esperado também um aumento das exigências dos parceiros comerciais pela rastreabilidade e a sustentabilidade da produção, né? Então, novos paradigmas de confiança estão sendo criados, o que vai exigir selos, né? Como atestado, né? Portanto, o mindset não é mais é bom ter, né? O mindset é preciso ter, né? Portanto, é importante adicionar atributos, né, a estes produtos. É importante ter habilidade em comunicar esses atributos de forma a dominar as narrativas em um contexto de comércio internacional mais adverso. O terceiro padrão de retomada, que foi batizado como transformar para reemergir, estão os segmentos cuja demanda foi negativamente afetada pela pandemia e tende a se recuperar de uma forma gradual para um novo patamar diferente do anterior à pandemia. Esses segmentos terão, portanto, que se transformar para emergir mais fortes, né? O destaque nesse grupo aqui fica para o etanol, cuja demanda ainda está atrelada ao combustível fóssil, que é a gasolina, né? A tendência é de uma crescente preocupação dos indivíduos com a questão climática. Várias pesquisas mostram isso, né? Mesmo dentro do contexto da Covid, e o que tende a orientar aí as empresas e os governos em direção a uma descarbonização das economias. Essa tendência, ela pode ser acelerada a depender dos resultados da eleição americana este ano, eleição nos Estados Unidos esse ano, né? Portanto, desafios crescentes se colocam, né, para uma demanda de petróleo no mundo inteiro, que deve forçar um equilíbrio de preços em patamares mais baixos a médio prazo. O etanol tem o trunfo de ser um combustível renovável, né, mas a capacidade de capturar esse benefício vai depender de políticas públicas e do futuro da mobilidade, né? Por último, né, identificamos o padrão que foi batizado como reiniciar, que reúne os segmentos que terão que se reinventar, né? O transporte aéreo é um exemplo,
né, que impacta a distribuição de alguns produtos do segmento do setor do agronegócio, né? Passando para o próximo slide, né, dito tudo isso, como é que as empresas do agronegócio estão reagindo a essa turbulência, né? A esse novo desenho que se coloca da realidade. No curto prazo, de uma forma geral, as ações têm ficado muito focadas na preservação de caixa, que é crítico, né, para a sobrevivência do negócio. Temos visto também uma priorização de frentes de tecnologia, particularmente para garantir a segurança e a viabilidade do trabalho remoto, né? Temos visto também bastante apetite por uma aceleração das agendas de automação e digitalização, né? Isso de uma forma geral, né? Quando a gente olha os segmentos de uma forma separada, e olhando a agricultura propriamente dita, ou dentro da porteira, a gente tem visto uma priorização da gestão de risco, né? E quando a gente olha setores como açúcar, etanol, sucro energético, uma priorização das agendas de resiliência e mesmo de sobrevivência, em alguns casos, particularmente nos grupos com elevados níveis de alavancagem financeira. A gente tem que lembrar que esse setor é muito intensivo em capital, né? E passando para as considerações finais, né? No próximo slide, a médio prazo, a nossa visão é de que alguns elementos são estratégicos para uma agenda positiva de continuidade e resiliência das empresas. O primeiro aspecto é a estrutura de capital adequada, né? Olhando a resiliência financeira. Então, é importante priorizar a estabilidade no negócio, equilibrar essa estrutura de capital, repensar portfólios operacionais, né? Trabalhar na modelagem dos cenários, né? O segundo aspecto estratégico é a questão da gestão de riscos, né? E aí uma visão holística de riscos, olhando não só aspectos operacionais, financeiros, então a taxa de juros, taxa de câmbio, mas também tentar mapear, né, e se preparar para os cenários que eram menos prováveis, né? E para a construção de uma organização que seja resiliente em qualquer contexto, né? Os modelos de negócios ágeis, né, são fundamentais, né, para respostas rápidas a desafios frequentes, fazer mais com menos, né, incorporar inovação, né, para capturar, mapear novas oportunidades de negócio e novos mercados, né, modelos que foquem no consumidor, a importância do alinhamento com os valores desse novo consumidor, né, portanto, aspectos econômicos, sociais, ambientais, né, questões de governança. Então, o famoso ESG, né, não é apenas para reportar, é importante monitorar, é importante quantificar essas ações. A digitalização, né, que permite a segurança das operações, a agilidade desse próprio modelo de negócio, conecta o front office, o middle office, o back office, ela destrava valor na medida que as informações passam a ser ativos dessas empresas, né? E por último, e não menos importante, as pessoas, né? Os modelos de trabalho híbridos, né? Como eu mencionei anteriormente, mais trabalho remoto, isso por si só já é um desafio, né? E isso exige aí não só um desafio do ponto de vista de gestão de pessoas, né? Reforça a importância da liderança, da cultura da empresa, né? Que tem que estar muito clara, muito bem comunicada, né? Mas também exige todo uma nova qualificação desses profissionais, né? Então, esse é um ponto fundamental também na nossa visão dessa construção, né, da nova realidade pós a Covid-19. Então, eu encerro aqui as minhas considerações e aí eu devolvo a palavra para o Panzeri, né? Obrigada aí a todos.
Obrigado, Giovana. Então, vou convidar o José Riquinho aqui para fazer a sua apresentação. José, você está aí com a gente, você pode começar, por favor. Eu vou passando aqui os slides para você. Ok. Bom dia a todos. Eu quero fazer uma saudação especial ao Panseri, o João Panseri, que está coordenando, também a Giovana Araújo, aí pela sua apresentação desse contexto geral e dos modelos, os setores, essa visão. Eu acho que isso é importante para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Também quero cumprimentar o Xioca aqui da Cooper Campus, aos produtores, cooperativas e empresas do setor que estão conosco nesse importante evento. É importante a gente entender o que nós estamos tratando aqui para entender a realidade do que está acontecendo. Então, o tema retomada e perspectivas, ela tem que ser vista pela perspectiva do nosso setor, né? Então, retomada, na verdade, se nós formos olhar, o nosso setor não parou, né? Não parou, não porque não quis parar, porque não é possível parar, não há essa opção. Nós temos aí todo um processo de produção a nível de campo que não podia ser paralisado, até porque nós estávamos no momento do início da pandemia, no auge de uma safra, a maior safra que já se produziu no Brasil. E também já no plantio e na instalação de uma nova safra, uma safra que nós chamamos safrinha, mas na verdade hoje de produção de milho é a principal safra, né? E na área animal não tem essa opção de paralisar, né? Se paralisar, você tem um fluxo interrompido e com problemas enormes aí em todo o setor. Então, o fato do nosso setor ser um setor essencial e o nosso compromisso é com o abastecimento de alimentos da população, trouxe uma complexidade enorme para o nosso setor, né? Então, do lado positivo de não ter essa parada foi porque há uma demanda por alimentos, tanto interna quanto externa. As pessoas continuam se alimentando e não tem como parar isso. E a demanda a nível internacional, principalmente da Ásia, ela é muito significativa. Do lado negativo das perspectivas, a gente pode analisar, e a Giovana já tratou disso, a questão, por exemplo, do desemprego acelerado, a redução do PIB, que não é de hoje, começou lá em 2015 e 2016, mas agora se acentuou. Isso tem uma influência muito grande no mercado interno, né? A inadimplência já verificada em alguns setores e as dificuldades operacionais. Isso foi, assim, algo muito significativo. Nós temos que entender também que o nosso setor, de uma forma geral, ele tem uma rentabilidade baixa. O momento pode ser bom, mas o histórico é de uma rentabilidade baixa, né? E com riscos bastante altos em relação ao clima, né? Então, eu procurei trazer aqui, eu vou ter algumas lâminas, trazer aqui, assim, recuperar alguns dados para facilitar esse entendimento, para que a gente possa, na sequência, fazer um debate a respeito da situação atual. Então, eu procurei aqui, nessa primeira lâmina, mostrar a curva de infectados, né? O crescimento. Então, nós vamos ver esse em amarelo Brasil, nós estamos vendo que nós estamos ultrapassando o número de pessoas por dia, né, aos Estados Unidos, né? Então, olha, nós ainda não estabilizamos. Isso quer dizer o seguinte, o problema para nós, em boa parte do país, e principalmente na região sul, está iniciando agora. O principal risco nosso é o inverno e nós estamos exatamente nessa estação. Então, nós não podemos achar que a situação está próxima de reverter uma posição de pandemia. Nós podemos, sim,
pensar que nós vamos ter um agravamento da situação. Então, essa é a primeiro elemento que eu quero trazer, até para dizer, pessoal, vamos ficar alerta. Então, nesse sentido, algumas providências foram adotadas, né? O momento é inesperado, evidentemente, mas algumas providências, o governo, por exemplo, do Paraná adotou ainda essa semana, que é a quarentena para várias regiões do estado. E o problema até nem é infraestrutura de UTI, que era a grande preocupação. O problema é falta de medicamentos, alguns medicamentos importantes, e também até uma certa carência de especialistas aí, de intensivistas, né? Então, ó, esse é o pano de fundo em cima do qual nós temos que fazer uma análise mais aprofundada. Então, indo para o tema, se nós formos olhar esse gráfico, essa ilustração mostra muito bem, hoje o agronegócio representa 21% do PIB, né? Isso dá 1,5 trilhão de reais. E se nós formos ver o que isso é dentro do setor propriamente dito, nós temos 5% representa insumos e mais 23% o processo produtivo em si. Somando os dois dá 28%. Que eu diria, esses 28% são rurais, basicamente isso, né? Só que 72% é depois do processo de produção. Então, eu quero dizer o seguinte, não faz mais sentido para nós falar que o agronegócio é rural. Não há mais essa distinção entre rural e urbano. Ela é muito mais uma preocupação do meio urbano do que propriamente uma preocupação do meio rural. Só que a nossa responsabilidade para fazer isso tudo girar é enorme e passa necessariamente pelo trabalho do produtor, tá? Então, isso é importante a gente até desmistificar. O pessoal do meio urbano pode achar que o meio rural está separado, mas não é. Uma coisa está absolutamente ligada à outra. Esse é um conceito que a gente tem que ter bem claro, né? Bom, aqui o potencial nós temos. Tem uma discussão que nos prejudica muito, às vezes até de origem internacional, falando que aqui o Brasil não preserva. Pessoal, por lei, 66% da nossa área do país está preservada legalmente, tá? Isso quer dizer 2/3 do país. Nós usamos para o processo de produção 30% e mais 3,5% é área, infraestrutura e cidades, né? Então, se a gente colocar isso num gráfico, dá para ver de forma mais ilustrativa. Eu peço que passe o próximo. Ó, aí está os 30%, esse laranja, né? Desses 30% da área do país, apenas 7,8% é ocupado com lavouras, é ocupado com grãos, tá? Então, 7,8% apenas, mais 13% com pastagens e mais 8% pastagem nativa. Esse 13 mais 8, que dá 21, é a nossa área de potencial de crescimento de grãos, por exemplo, né? Então, o resto do país, o mundo não precisaria estar preocupado com os outros 2/3, que nós nunca vamos usar isso porque a própria legislação não permite, né? Então, e esses 25% que está aí em verde, foi o que o produtor doou para o meio ambiente da sua propriedade interna dentro da nova legislação. Então, é fundamental, essa nova legislação impactou o setor, mas é uma das legislações mais exigentes e mais proativas que tem no mundo. Então, nós não devemos nada para o mundo em relação a isso. Bom, em relação, agora comparando um pouco, para a gente ter uma noção do que representa a região sul representa 24% do valor da produção produzida no Brasil todo. E nesse particular, o Paraná com 13%, o Rio Grande com 8% e Santa Catarina com 3%. Tá? Então, se nós pegarmos o volume da produção mais o valor da produção e multiplicarmos, essa que é a nossa, o contexto geral e a participação da nossa região, que é o foco dessa apresentação. Então, vamos na sequência. Aqui
uma safra maior da história. Essa é outra razão de que nós não podemos parar. O que nós íamos fazer na recepção dessa enorme safra? Nós continuamos trabalhando porque era necessário. Então, a região sul tem quase 30% desse universo a nível nacional. Tá? E ali tem a participação do Paraná com 16%, Rio Grande com 10% e Santa Catarina com 11%. Então, esse é o contexto nosso em termos de produção em toneladas, né? Vamos na próxima. Aqui a evolução, se nós formos ver, em 10 anos nós crescemos 100 milhões de toneladas. Nenhum país do mundo conseguiu em 10 anos fazer isso. Isso é uma demonstração da importância do Brasil no contexto internacional e no crescimento para atender essa demanda por mais alimentos que nós temos no mundo. Então, nós estamos no caminho certo, né? Então, vamos para o próximo. Aqui, já comparando dentro do país, onde que se produz mais, né? Então, o Centro-Oeste hoje já representa basicamente a metade do que se produz de grãos no país. Na sequência vem a região Sul, depois um crescimento aí da região Nordeste, quase se aproximando da região Sudeste, e um crescimento e 11 milhões de toneladas na região Norte. Então, nós temos a região Norte, tão visada a nível internacional, é onde nós produzimos menos de 5% da nossa produção agropecuária. E isso considerando que faz parte da região Norte, parte de Mato Grosso, Pará e Tocantins. Então, nós não temos nenhuma dúvida que nós não vamos devastar a Amazônia para produzir grãos. Isso nem é viável, isso não é desejável para ninguém. Nós estamos a 6 mil quilômetros daqui da região, né? Então, isso é um conceito que o meio urbano ainda precisa entender melhor do que nós estamos fazendo e achando que nós estamos devastando. Então, esse é um fato importante. Um pouquinho aqui mais de comparativo para a gente entender melhor, para depois a gente tratar um pouquinho do cooperativismo e concluir. Então, vamos mais a questão de proteína animal, né? Então, o que a região sul representa? Quase 60%. Esse 56% é um dado de 2019, mas hoje a região sul praticamente produz 60% da produção de frango no país, e o Paraná representa quase 30% disso, né? Então, aqui tem um potencial enorme que nós podemos avançar, e a região sul é a região mais organizada nesse aspecto. E esse é um setor que também jamais pôde parar nessa pandemia. A questão de suínos, acho que nós podemos avançar. Santa Catarina tem um diferencial pelo fato de estar livre de aftose sem vacinação. O Paraná entrou nesse processo agora, e a tendência do Paraná é investir muito em suínos. Então, nós devemos nos igualar rapidamente ao que Santa Catarina está realizando. Então, uma outra área também que merece uma atenção muito especial de todos os produtores e também do governo. Nós temos ainda a questão do leite. O leite vem para a região sul, isso todo mundo diz, né? Então, nós estamos aí com quase 40% da produção de leite. Isso vem um deslocamento do sudeste para o sul. Então, nós temos que ter uma estratégia importante aí em relação ao leite, que é fundamental aí, principalmente para menores produtores. As exportações. O que nós estamos exportando, esses 12 bilhões que o setor exporta? Basicamente, soja, 38%, carne já tem 24%, veja, grãos, fora soja, 7%, e nós temos aqui na região também uma importante produção de celulose, que são florestas plantadas, que é importante. O açúcar, suco, álcool, 5%, e café 3%, e os outros produtos 6%. Então, olha a nossa pauta, muito concentrada em soja e proteína animal. E é fundamental, somado as duas, dá praticamente 50% do que se exporta hoje no agropecuário do Brasil. Aqui um pouco do Plano Safra, que é um fato novo, né? Nós tivemos o anúncio aí na semana passada.
tá? Esses 236 bilhões de apoio à agropecuária, o setor considera bom, é o que poderia ser feito, apesar de que com juros efetivamente controlados, são 154, outros são juros livres, né? O seguro recebeu aí uns 30% de adicional para subvenção, né? Nós vamos entender por quê, porque o Proagro está sendo desestimulado e pelas características, pelo que vem acontecendo, principalmente na última safra, o seguro passa a ser um instrumento fundamental nesse momento de maior dificuldade, tá? Porque se nós perdermos uma safra, nós vamos ter muita dificuldade de recuperar financeiramente. Apoio à comercialização, que é um fato novo também, eu acho que tem uma demanda grande de dar liquidez à comercialização. Os instrumentos que o Brasil tinha de apoio governamental, hoje ele se resume a um crédito para dar liquidez e fazer a comercialização, que é importante. Então, o Plano Safra, não vou comentar muito, mas a realidade é essa, né, que nós vimos aí. Na sequência, vamos no próximo. Acho que travou, né? Ok? Vamos passar o próximo? Aqui. Bom, só para encerrar essa questão do Plano Safra, pontos positivos. Houve um aumento de recurso, houve um momento de recurso para equalização dos juros aí de 11 bilhões e meio, a gente esperava 13, mas 11,5 acho que vai resolver. Manter a agroindustrialização, os recursos, isso é positivo. Para as cooperativas, a questão do Procap Agro e do Prodecop também, eu acho que houve uma manutenção dos projetos de investimento. A questão a correção dos preços mínimos não é tão relevante. E houve uma redução que foi um pouco abaixo do que nós esperávamos da taxa de juros, até porque a Selic hoje está em torno de 12%. Alguns pontos ainda que merecem atenção. Primeiro, uma observação em relação às exigibilidades dos depósitos do líquido à vista, que houve, o Banco Central reduziu, vamos ter que observar isso. Manutenção dos limites por cooperado, acho que poderia ter elevado um pouquinho. Redução do juro que eu já mencionei, eu acho que no Prodecop, nos programas, e um aumento da líquida de Proagro. Aqui é um sinal de que o Proagro deve perder muito importância e o seguro deve substituir, e a gente tem que fazer um esforço grande para isso, né? Então, em resumo, não tem muito a acrescentar em relação à questão do Plano Safra, né? Vamos no próximo. Aqui, um pouco sobre as cooperativas, que é o setor que eu represento. Eu quero passar rapidamente para vocês entenderem. Aqui está as 216 cooperativas aqui que o Pansseri já mencionou. Dessas, 62 são agropecuárias e o nosso universo aí de agropecuaristas, uns 180 mil. Isso representa uns 70 bilhões de movimento, um resultado que retornou para esses produtores de 2 bilhões. Então, esse é um número geral que também não é bem o foco dessa apresentação. Pode dar na sequência. Aqui é a nossa participação na agropecuária. Está aqui hoje, as cooperativas, em resumo, no Paraná, recebem o equivalente a 60% da safra, né, e 45% da proteína animal. Isso não é nenhuma grande vantagem para nós. Isso é uma responsabilidade enorme que nós temos nesse momento de dificuldade. É você conseguir administrar essa situação com essa responsabilidade aí que nós temos a nível da produção agropecuária e das agroindústrias do Paraná. Aqui nós temos umas 80 indústrias, então a tendência 48% da nossa renda já vem de agroindustrialização, e isso é mais ou menos 50% do que a gente recebe. Ainda bem que tem mais 50% para fazer, então nós temos um potencial muito bom. Pode seguir. Aqui as nossas exportações, né? Então, nós exportamos aí quase 4 bilhões de dólares por ano, isso representa 30%, as cooperativas hoje já representam 30% das exportações do Paraná.
é um fato também muito relevante e importante, e o nosso porto está funcionando muito bem, ainda bem, e a gente tem esse suporte para fazer esse trabalho. Ok? Pode seguir. Aqui é o crescimento do setor, então esse ano a perspectiva é chegar a 100 bilhões do cooperativismo como um todo, e nós vamos refazer o nosso planejamento. Então, o cooperativismo do Paraná, se tiver uma diferença significativa, sempre teve planejamento. E nós temos uma direção e vamos seguir nessa direção, que é a agroindustrialização, que é o desenvolvimento aí do cooperativismo como um todo, para agregar mais renda ao produtor. Então vamos aqui são por área, pode passar também, é só uma ilustração. Aqui os investimentos que nós demandamos, então nós fizemos aí um levantamento, nosso investimento de novos investimentos é 3 bilhões e meio, aonde que o setor vai investir? Armazenamento, porque o volume de produção é muito significativo e nós temos que modernizar cada vez mais o parque que nós temos. Agroindústria, soja, avicultura, suinocultura, então esse é uma demanda já atualizada após a pandemia. E isso é possível se nós tivermos condições de ir nessa direção, né? Ok? Aqui então, para conclusão, para a gente abrir a discussão, eu diria o seguinte: agronegócio, como nós vimos lá no início, não é rural, o contexto é maior e é um setor essencial para o Brasil. Por quê? Em função do potencial que nós demonstramos lá no início também. Então, o Brasil tem uma vocação de produção de alimentos. O único país do mundo que tem potencial para suprir o aumento de necessidade de alimentos do mundo. E nós temos que ter consciência dessa responsabilidade e fazer isso com excelência. Esse é o fundamento. Cooperativismo, evidentemente que nós temos que estar junto, porque se você puxar mais, trazer mais renda para o produtor, ele se viabiliza na atividade e essa força é o que move o cooperativismo. Questão sanitária é fundamental, tá? Nós vimos aí a segurança para as pessoas, o abastecimento de mercados, passa por um programa de sanidade de excelência. Se nós não cuidarmos isso, nós vamos pôr tudo a perder, tá? Então, fundamental, e ainda bem que no Paraná, a gente conseguiu uma interação perfeita aí com os órgãos do governo do estado, nós investimos junto para nós sairmos à frente a nível internacional. Linhas de crédito, para que haja o quê? Liquidez. Você hoje demanda muito crédito para fazer uma safra, e principalmente no momento de comercialização. Então, fundamental. A questão digital, que a Giovana já colocou, eu não tenho muito a acrescentar nisso, é uma nova visão. Eu vou dar só um exemplo. Se nós fôssemos fazer um evento igual esse que nós estamos fazendo agora, lá em fevereiro, nós teríamos 10% do número de participantes que nós temos hoje. Então, antes era impossível fazer uma reunião digital, online. E depois de passar essa realidade, eu acho que vai ser difícil fazer uma reunião presencial. Então, mudou. E temos que, essa tecnologia já existia, a gente que não usava. Alguns desafios. Tem que investir em infraestrutura, isso não depende só nós. Logística e conectividade. Agora não dá mais para ficar fora da conectividade. A questão de TI, questão toda, é um investimento fundamental para a gente avançar. Mercados, nós temos que aproveitar a demanda. Antes a gente produzia e tentava vender. Agora a gente identifica a demanda e produz para atender aquela demanda. Mudou o modelo. A governança, internamente, nós temos que fazer as nossas lições de casa para modernizar, e eu acho que nós estamos num bom caminho. Então, era isso que eu queria colocar para alimentar essa discussão e ficar à disposição de vocês aí no debate. Muito obrigado.
do agro no Brasil e na região sul. Queria ver um pouquinho da sua perspectiva sobre essa questão. Hoje tem alternativas, tem demandas, o pessoal veio, investiu em alguns setores de logística, por exemplo. É importante que a gente tenha investidores também de fora, porque esperar que a questão da infraestrutura, por exemplo, dependa só do Brasil e dos orçamentos que nós temos é inviável. No setor produtivo, o que a gente percebe é que dificilmente alguém que não conheça em detalhes o processo de produção no Brasil e as suas características possa vir aqui, por exemplo, e originar produção, né? A gente teve alguns exemplos não bem sucedidos nessa área, de fundos internacionais, não, vamos comprar as empresas e etc., né? Tem os dois lados. Eu considero fundamental que venha investimento. Agora, em alguns setores, por exemplo, essa questão de originação de produto, no início, pelo menos, não deu aquele resultado que eu imagino que eles esperavam, tá? Então, potencial tem, agora nós temos que fazer a nossa parte. Eu acho que o Brasil tem todas as condições para vencer essa crise e oferecer alimentos aí, principalmente às demandas internacionais. Ótimo, gente. Muito obrigado, José. Bom, eu vou convidar agora para o nosso debate aqui o Luiz Choca, e vai dar aqui um pouquinho da visão da Cooper Campus aqui sobre o desdobramento do atual cenário nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Luiz, você está com a gente aqui? Acho que o seu microfone. Isso. Ok? Está ouvindo aí? Te ouvindo. Tá, Não te vendo, mas estamos te ouvindo. Quero também agradecer aí a KPMG pelo convite e pelo nosso outro convidado, José, lá da OCEPAR, que muito bem falou, praticamente citou, né? Falou tudo que nós tínhamos para dizer, quase. Então, nós temos aí assuntos aí pela frente sobre a Cooper Campus. A Cooper Campus é uma empresa que está hoje situada em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e temos atuando em torno de 32 municípios nesses dois estados. E temos, nesse contexto aí, 1.400 sócios e temos também 1.500 funcionários, com um faturamento aproximado, previsto para o ano passado foi em torno de 1 bilhão e 800, esse ano queremos chegar a 2 bilhões de faturamento. Sobre o referendo e o assunto, nós também trabalhamos exclusivamente com grãos, soja, milho, trigo, feijão, forrageiras. Temos uma linha de lojas, né, agropecuárias, supermercado, posto de gasolina. E temos também a suinocultura. Hoje, a nossa suinocultura, ela contempla, nós temos próprios da Cooper Campus 20 mil matrizes, e dessas 20 mil matrizes, os leitões produzidos por essas matrizes, o nosso associado, ele faz a terminação. Então, é todo um processo de integração própria da Cooper Campus, e uma indústria de rações totalmente peletizada, que produz hoje em torno de 12 a 13 mil toneladas de ração por mês. Nós estamos também na linha de supermercados, né, dentro da nossa área de ação, e com lojas amplas, né, acima de 1.500 metros de área de venda. Bom, o que nós esperamos para a nossa retomada? Como disse o José,
a agricultura, a pecuária, ela não parou. Então, praticamente não vamos ter retomada, né? Nós vamos ter uma continuidade de ações e, logicamente, que dentro dessa continuidade de ações, nós vamos ter algumas modernidades. Uma é a digitalização, nós entrarmos mais profundamente em tecnologias de TI, nas propriedades, em todas as nossas cadeias, né, para que nós possamos cada vez mais agilizarmos o tipo de informação. Porque hoje, no contexto atual e nessa continuidade, o que vai ter um grande valor vai ser a informação. O produtor que estiver bem informado, ele vai saber se planejar, saber o momento certo dos seus custos, vai saber o momento certo da venda, vai saber o momento certo de diminuição de custo da sua propriedade também. Então, esse é o que eu acho da nossa continuidade após a pandemia, que, bem disse o José, eu não sei até quando vai essa pandemia, né? Porque nós estamos ainda num ciclo ascendente, então vai demorar um pouco ainda para estabilizar e depois descender. Então, eu acredito que vai até o final do ano, nós vamos estar empenhados nesse tipo de problema aqui nas cidades e agora chegando no interior. Apesar que eu acredito, né, que essa doença ela atinge aqueles já que têm probabilidade de serem atingidos, que estão com uma imunidade baixa, que têm algum já problema anterior, né, pulmonar ou qualquer outro problema, diabetes, como tantos outros problemas que têm e que têm morrido. Ainda vendo as estatísticas, a gente sabe que no Brasil, de março, de janeiro até junho, morreu 80 mil pessoas com problemas respiratórios, né? Não da Covid, mas problemas respiratórios. E da Covid foi 60 mil. Então, a imprensa também ela divulga o que ela quer. Não é bem aquilo que a gente o povo precisa saber, e isso traz um pânico para a população. E esse pânico não é saudável para que todos se contenham. Muita gente fica até com medo de dizer que está com uma febre, que tem isso, que tem que consultar um médico para depois não ser internado. Então, nós temos que evitar também isso. Isso é um grande problema que eu vejo na sequência aí dos nossos trabalhos. O desenvolvimento do agronegócio, ele se dá através de alguns pilares que é muito importante. Nós temos aqui na nossa região um trabalho muito forte em cima da sucessão das propriedades. É fazer com que o jovem se integre a essas propriedades para que ele possa interagir junto com os seus progenitores ou, sei lá, com aqueles que estão no comando e comecem a entender o que é o agronegócio, o que é a gestão de uma empresa rural, a gestão de uma propriedade. E isso é de suma importância para o desenvolvimento da nossa cadeia produtiva. O outro é aquilo que eu já falei, é a gestão do negócio. Tem muito produtor que ainda não está preocupado com a sua gestão. Aqui na Cooper Campus, pelo menos, a gente chega a alguns produtores, a gente pede para ele, como é que está a tua conta corrente nos bancos, como é que está a tua dívida? O cara não sabe nem isso. Então, como é que ele vai gerir o negócio dele se ele não tem mínima capacidade de gestão? Nós aqui temos, através do Sescop, dado vários cursos
para que o nosso produtor ele tenha gestão, aprenda a gerir, fazer um livro caixa, a fazer essa atuação na gestão da propriedade. O outro fator também é incluir, nós aqui estamos fazendo a inclusão da mulher nos negócios, porque a mulher, ela também é a proprietária e muitas vezes nós não damos o valor que ela merecido pelo trabalho que ela realiza. Principalmente aqui na região sul, que Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem uma grande percentagem de pequenas propriedades, onde a mulher é que tira o leite, a mulher é que faz o trabalho para uma suplementação de renda das propriedades. Então, também nós focamos isso, apesar que Campos Novos e aqui na nossa região de Santa Catarina, onde nós atuamos, são propriedades médias e grandes, mas nós temos aí uma grande parte aí no Rio Grande do Sul, que são também pequenas, tem pequenas, como aqui em Santa Catarina tem também. Mas a maioria, nosso foco, a Cooper Campos foca mais a média e grande propriedade. Mas as mulheres também têm que atuarem dentro dessas grandes e médias propriedades para saber o que está acontecendo nas suas propriedades. E o jovem? Nós temos um trabalho forte com o jovem para ele se interagir ao cooperativismo, ele entender o que é o cooperativismo. Porque tem cooperativas e cooperativas, né? Cooperativas que são de cooperativas familiares e que trabalham entre 4, 5 pessoas, 10 pessoas. Tem as cooperativas, né, Cooper Campos, que é essencialmente cooperativa e que faz um trabalho de distribuição de renda, que faz todo aquele trabalho educativo do cooperativismo. Então, nós estamos aí trabalhando nesse sentido e também fazendo com que nós possamos ter uma continuidade do nosso trabalho. Nós vemos uma preocupação muito grande com os recursos financeiros, né? Que hoje o próprio governo está abrindo recursos para todas as empresas e para as cooperativas ela tem algumas limitações. Nós temos hoje aí o mecanismo mais fácil de se captar recursos compatíveis, os juros compatíveis, é através de ações. E o cooperativismo não tem essa possibilidade, não pode fazer um lançamento de ações e nem captação de recursos através disso, que seria uma grande fonte de recursos mais compatíveis com a nossa realidade agrícola. Mas eu acho que se caminha para que nós possamos ter outros mecanismos de recursos, de captação de recursos. Mesmo esses do Plano Safra, que saiu aí, são recursos altos, de juros muito altos, que não se compatibilizam com a nossa atividade. Porque nós estamos aí, como disse o José, temos grandes riscos climáticos, como aconteceu esse ano, aqui no sul do país, uma estiagem, né, que prejudicou no Rio Grande do Sul aí mais de 40% da produção e aqui em Santa Catarina em torno de 30% de redução de produção. Isso o seguro dificilmente vai cobrir, né, para médio e grande produtor, porque o custo do prêmio é muito alto para fazer o seguro de estiagem, mas é para granizo e outras atividades. Então, eu acho que o grande caminho hoje do plano agrícola seria aumentar a subvenção de seguros, termos um seguro compatível com a nossa problemática de clima que acontece aqui no Brasil, principalmente aqui no sul, né? Lá para cima já é o clima lá no norte, no centro-oeste, são climas mais
estabilizados. Nós queremos dizer que a Cooper Campus é uma empresa totalmente cooperativista, que trabalha visando o bem-estar dos seus sócios e também visando a agregação de valor na sua produção. E aqui destaco a suinocultura, como eu já falei, e também a produção de sementes. Nós produzimos hoje 1.800.000 sacos de semente de soja, onde atendemos o Paraná, o Rio Grande do Sul, atendemos o Paraguai, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Então, a nossa semente é muito valorizada e muito procurada pela qualidade e pela credibilidade que ela tem dentro do comércio já que nós estabelecemos isso há muitos anos. Então, quero dizer a todos o nosso muito obrigado e estou à disposição para perguntas ou alguns esclarecimentos. Obrigado. Legal, Luiz. Muito obrigado pela tua explanação aí. Eu vou pedir, então, agora para o Cristiano Kruk, que é o nosso sócio-líder aqui de Agro no Sul, para se juntar com a gente aqui. A gente tem já algumas perguntas que a gente tem recebido e o pessoal, só uma dica aqui para aqueles que querem fazer alguma pergunta, pode usar o seu sistema aqui, o WebEx mesmo, fazer pergunta, a gente vai coletar aqui e passar para os nossos convidados. Kruk, você quer começar aqui com as perguntas que a gente já tem aqui para o José e para o Luiz? Sim, Panseri. Bom, só para confirmar, vocês me ouvem? Sim, estamos te ouvindo. Sim, Tá. estamos ouvindo bem. Tá, perfeito. Acho que a gente já recebeu algumas perguntas aqui no nosso chat. Entre as perguntas também alguns comentários, agradecendo a apresentação do Ricken, as palavras aí do Quioca sobre a Cooper Campus. E a gente tem uma série de comentários aqui e aí eu queria distribuir com vocês. Antes de eu fazer isso, é só fazer um agradecimento e um comentário aqui, aproveitando a oportunidade. A gente tem hoje uma série de cooperativas aqui presentes, cooperativas e empresas do agronegócio, né? Como o pessoal da Integrada, o pessoal da Cativa, da Copacol, da Cevale, da Itecomil, Bela Agrícola. Então, a gente tem hoje está tendo uma audiência bastante grande. E gostaria, mais uma vez, de reforçar os agradecimentos aí que todos já fizeram pela apresentação de vocês. Eu vou começar aqui com uma pergunta para o Quioca, já que o Ricken já teve a oportunidade de responder uma do Panseri, muito embora tenha várias aqui também que acho que talvez fossem mais direcionadas ao CEPAR. Mas falando aqui, algumas aqui, uma delas, a gente pode perceber aqui, olhando até para os números da Cooper Campus, na verdade, os números impressionantes da Cooper Campus, né, um crescimento bastante grande do faturamento ao longo dos últimos anos. Isso demonstra, né, um avanço bastante grande. Mas lógico, tem várias coisas que chamam a atenção, mas uma talvez que chama também a atenção é o volume de investimentos que a Cooper Campus tem feito ao longo dos anos. Então, eu acho que obviamente isso sustenta o crescimento do faturamento, mas são dados curiosos, né? Acho que no último ano, olhando os relatórios, foram mais de 80 milhões de reais em investimentos em 2018. Isso era um aumento de mais de 40% em relação ao ano anterior, de 2018, e ainda mais investimentos por vir. Talvez aqui, pensando nessa audiência que nós temos aqui hoje, né, qual é hoje a estratégia, né, da Cooper Campus em investimentos, agora pensando até nesse novo cenário, né? Quer dizer, um cenário de Covid e tudo mais, e considerando todo esse contexto que a gente discutiu aqui hoje. Qual que é o plano da Cooper Campus aí para os próximos anos, né? Bom, nós tínhamos um planejamento de investimentos já nos últimos 10 anos. Estamos investindo uma média de 50 a 60 milhões por ano
em armazenagem, suinocultura, lojas, supermercados, uma série de outros investimentos. E esse ano nós só estamos finalizando os investimentos iniciados no ano passado. Não suspendemos a maioria do nosso plano de investimento devido às incertezas, né, que no início do ano se apresentou. Mas dá para sentir que agora mudou um pouco isso. Nós já estamos mais otimistas e vamos refazer os nossos projetos para levar adiante aquilo que nós tínhamos em mente. Os nossos investimentos se devem a que nós estamos abrindo muitas áreas onde os produtores nos procuram, se associam à Cooper Campus e, logicamente, depois vem a nossa o trabalho de encontro deles e lá fazer estruturas para a segurança e tranquilidade da produção que eles têm. Então, esse foi o grande passo aí nos nossos investimentos, que abrimos várias filiais, fizemos novas áreas, abrimos áreas, e isso aí demandou investimentos grandes, mas dentro de uma realidade, dentro com os pés no chão, sempre uma tranquilidade da empresa. Excelente, obrigado por compartilhar a experiência de vocês. Isso o crescimento do investimento, ele tem, acho que o Ricken também comentou nisso durante a apresentação, o quanto que o setor do agro, né, ele demanda isso, e principalmente das cooperativas, para colocar num novo patamar aí de relevância, né, ou manter e aumentar o patamar de relevância do segmento no mercado nacional, né? Ricken, aqui algumas, acho que perguntas, na verdade, acho que são várias perguntas, mas eu vou tentar colocar numa só, porque tratam de questões tributárias, né? Tributárias, especificamente no agronegócio. Lógico que existem uma série de incentivos fiscais, convênio sem renovado, mas sempre numa discussão se vai ser renovado, não vai ser renovado. O ano passado atrasou um pouquinho. A gente tem, então, questões relativas. Uma pergunta relativa à reforma tributária, qual o impacto? COSIT 11, né, que é o Fundo Rural sobre as integrações, isso gerou muita polêmica. Tem uma medida provisória sobre isso, mas ainda acho que a estabilidade jurídica não está totalmente consolidada nesse tema. E ainda, é muita coisa, mas e ainda uma questão aqui específica sobre o acúmulo, né, de créditos, principalmente de ICMS e PIS/COFINS também, nos balanços das cooperativas, se nesse conjunto todo de reforma tributária e até a questão da própria Fundo Rural, você, nos fóruns de discussão da OCEPA, junto, né, a bancada agro, né, no Congresso, você vê uma solução para isso no longo prazo, e se essa solução ela é positiva ou negativa para o segmento, né? Talvez essa seja a situação mais complexa que existe hoje no país. Então, se tem algo que precisa ser tratado imediatamente, é a reforma tributária, tá? Então, nós não podemos imaginar uma tributação excessiva sobre a origem, principalmente sobre matérias-primas, tá? Então, aqueles 28% que eu mostrei naquela ilustração, que é de produção, se você onerar essa produção, você vai transferir isso para os 72% que vem na sequência, que é a indústria e que também é o comércio, tá? Então, onerar alimentos na origem é uma péssima estratégia. Ou matérias-primas oneradas na origem, você tem um ditado que diz: custo você não transfere, você absorve. Tá? Então, absorvendo o custo, onera o produto. Então, a matéria-prima passa a ser onerada e vai onerar toda a cadeia numa sequência, né?
Isso é ruim, é péssimo. Os países mais desenvolvidos não têm essa prática. A tributação se dá sobre o consumo na ponta. Tá? Então, uma coisa está ligada à outra. A questão dos créditos de ICMS, por exemplo. Para nós, é um drama isso aqui. Por quê? Nós temos acumulados, eu vou citar só o caso do Paraná, que eu conheço os números, né? Nós temos acumulados mais de 1,8 bilhões de ICMS nos nossos balanços. Tá? E esse é um capital de giro que podia estar circulando na produção ou nos investimentos. Não, está lá. Por quê? Porque quando o produto vem onerado, e ele é exportado, você não vai exportar o ICMS ou o PIS/COFINS ou o tributo. Isso fica retido porque você, nas exportações, é desonerado. Tá? Então, qual que é a preocupação que a gente tem? Agora, nesse momento de retomada, nós temos uma discussão com o governo do Paraná, com o BNDES, o próprio Ministério da Agricultura, para que a gente possa usar esse crédito, que é um direito nosso, para nós investirmos em novas agroindústrias, em novas atividades, em novos armazéns, que vão gerar ICMS na fase seguinte. Tá? Então, para o governo, isso é estratégico, eles entendem bem isso, só que é um problema de liquidez do próprio governo. Nós não vamos esperar que o governo do Paraná tire do seu orçamento esse valor. Então, tem recursos que não são transferidos do governo federal. Tá? Então, em vez de você endividar mais o Estado, vamos usar algo que já existe para transformar isso numa oportunidade de emprego, oportunidade de gerar novos ICMS. Então, nós temos, ainda essa semana que vem, uma discussão a respeito disso. Nós achamos isso estratégico. Né? Então, e o terceiro ponto, a COSIT 11, isso é assim, vocês que são, a KPMG também tem auditoria, vocês vão entender com muito mais facilidade do que a população em geral. É inconcebível que o cooperativismo, que a maioria são pequenos, porque é uma agregação de pequenos, a maioria absoluta, vai ter que pagar 10 vezes mais fundo rural sobre uma integração do que uma empresa multinacional que está ao lado. Pelo entendimento de técnicos da Receita que responderam uma consulta que um profissional fez, perguntando, no caso de ovos, né? Como esse ovo é da integração, é do produtor, não é do produtor. Então, hoje o frango, por exemplo, numa empresa normal de integração baseado na lei, tudo certinho, a incidência é no máximo de 8% sobre o valor do frango. E na cooperativa, por uma decisão de um técnico da Receita Federal, que tornou lei para nós, né? O COSIT é uma lei, ela expande para todos, é sobre 100% do valor do frango. Eu pergunto, esse frango comeu ração? A ração já está tributada. Então, a Receita passou na Câmara, passou no Senado, a Receita fez o presidente vetar, tá? Então, agora nós estamos num risco da Receita verificar os 5 anos anteriores e desclassificar toda a nossa integração. Isso inviabiliza o nosso setor. Então, é uma falta de inteligência alguém pensar dessa forma. E nós vamos fazer de tudo para ver se derrubamos o veto ou convencemos a Procuradoria-Geral da Fazenda de que o frango de cooperativa não é diferente do frango de uma multinacional. O produtor, na base, são os mesmos. Como que você vai onerar mais a cooperativa? Não tem lógica nenhuma nisso. Isso aí é um absurdo total. Não sei como o assunto é complexo da COSIT, não sei se eu consegui simplificar para o pessoal entender isso. Não, eu acho que foi ótima a tua explicação. Acho que todas as cooperativas aqui que estão na linha conhecem, então, que tem integração, obviamente, nem todas têm integração, elas conhecem detalhadamente isso, e acho que talvez o motivo da pergunta era realmente ver
qual é a visão, né, da OCEPAR e qual é a ação, né, que como órgão aí de representação das cooperativas, isso tem sido tratado aí junto aos órgãos aí do governo. Não, excelente. Obrigado pelas respostas e pelos comentários. A gente ainda tem mais tempo para algumas perguntas, então eu vou alternando. Muito embora essa questão fiscal também afete o pessoal aí de Santa Catarina, né? O governo do estado de Santa Catarina aí recentemente aí começou no ano passado, né? Começou a fazer algumas coisas até meio que fora da contracorrente de cortar alguns incentivos, mas eu até acho que isso, como é um ponto crítico e afeta, acho que a todos, eu até não vou estender mais, talvez, esse assunto, a não ser que o Kioka queira fazer algum comentário. Não sei se gostaria de fazer algum comentário sobre a questão tributária ou posso mover para uma outra pergunta aqui que eu tenho na lista aqui. Não, eu acho só que o José falou tem toda a razão. Nós aqui, a suinocultura nossa, temos aí enfrentado e já estamos aí em fase de fiscalização do Fundo Rural e outras cooperativas do Estado também, da COSIP 11. Eu acho que isso é uma aberração da natureza. E como tantos aí, o nosso governador querendo taxar os defensivos dentro do Estado, isso tudo é porque eles estão desesperados e estão vendo que o agronegócio se organizou e está produzindo resultados. E o governo, como sempre, quer levar uma parte desses resultados. Mas nós vamos fazer de tudo, estamos juntos aí com o Paraná, com o Rio Grande do Sul, para evitarmos e derrubarmos esse veto do presidente. Era isso. Não, perfeito. Não, obrigado pela contribuição e pelos comentários de vocês. Tem uma outra questão aqui que ela é mais interna das cooperativas, mas nem por isso deixa de ser relativamente, até meio que polêmica, né? Que é o tema de sucessão, né, nas cooperativas. Acho que o Kioka comentou um pouco sobre isso na apresentação dele, né? Mais voltado ao produtor rural, né, a sucessão familiar dos produtores, e se trazer a nova geração para dentro dos negócios, além disso, que é um ponto muito importante, que isso, dentro do ambiente cooperativista, é a questão do espírito do cooperativismo mesmo, né, dentro das cooperativas, como se renovar a administração, a gestão, sem perder esse espírito cooperativista, né? Então, queria ver, talvez, começando talvez pelo Ricken, como que ele tem visto esse processo dentro das cooperativas, de forma geral, mais relativo que o Paraná, e depois o Kioka possa comentar aí um pouco sobre a experiência dele dentro aí da Cooper Campus para nós, né? Krug, esse é um assunto que nós investimos bastante. Nós temos aí várias ações para você desenvolver lideranças, novos conselheiros, certificação, tudo isso está em andamento. O que a gente está percebendo? Existe no Paraná uma tendência muito clara de nós fazermos uma segregação muito eficiente entre a governança e a gestão, tá? Então, modelos onde se garanta a governança na mão dos cooperados, tá? Então, um modelo efetivo e organizado e moderno de se manter os cooperados na liderança. Você sabe que liderança você não transfere a tua liderança para alguém que vem. Você tem que desenvolver lideranças. Então, tem alguns símbolos dentro do cooperativismo que iniciaram e que são responsáveis pelo avanço do cooperativismo. A gente tem um respeito profundo por essas pessoas. Enquanto elas estiverem na liderança, muitos cooperados têm um respeito muito grande e isso é um mérito das pessoas.
Obviamente que tem todo um processo que está em desenvolvimento para ser uma transferência natural. Tá? Isso é importante. Não pode ser igual prefeitura, que a cada 4 anos você faz uma mudança radical. Tá? E não funciona. Nós somos empresas, então essas lideranças a gente tem uma estima muito grande e eles têm um papel muito grande para formar novos líderes. Isso é na governança. Na gestão só tem uma palavra: profissionalização de tudo ponta a ponta. E daí uma percepção nossa. Raramente você sair fora, trazer alguém que não conhece as características do cooperativismo, dá certo. Então, nós temos basicamente uma grande alternativa, desenvolver os nossos executivos internamente. Tá? Então, daí nós temos aquela característica da cooperativa e dá o profissionalismo que nós temos. Aqui no Paraná, nós chegamos a ter 62 pós-graduação em andamento com o Sescop. Temos mestrado nessa área e realizamos por ano 9.000 eventos de capacitação. Então, nós temos que investir para valer no pessoal interno para que a gente cresça dos dois lados, tanto na governança quanto na gestão. Essa é a nossa missão e nós estamos muito firmes nessa direção. Perfeito. Obrigado, Rick, pelos seus comentários. Quioca, como que você vê isso? Você já comentou um pouco durante a tua apresentação, mas nesse contexto, como que você vê esse processo sucessório aí, falando um pouquinho mais sobre isso aí dentro da Cooper Campus, né? Não só dentro da administração da Cooper Campus, mas também, como você mesmo mencionou, ali nos produtores e nos associados, né? Olha, esse é um assunto bastante difícil, né, de falar, porque é que nem o José falou, acho que falou muito bem, que liderança e credibilidade não se transfere, né? A gente tem que criar essa liderança e essa credibilidade. Mas nós aqui na Cooper Campus, nós temos já uma governança dos produtores, que é o presidente e o vice atuando diretamente aqui, juntamente com uma diretoria atuante, e temos uma profissionalização aí na gestão da cooperativa. Tem um grupo que gere toda a nossa cooperativa, que são 3 diretores, 8 gerentes e 2 assessores, que fazem todo o trabalho da Cooper Campus e que essa gestão se ocorre tranquilamente. Agora, a sucessão realmente é bastante complicada, não só aqui para nós, como em outras cooperativas. Muitos produtores, aqueles que querem ser presidente, às vezes não têm a capacidade de gestão que se necessita. E aqueles que têm essa capacidade já são gestores das suas propriedades, estão num crescimento de atividade e também não querem perder o ritmo do crescimento das suas propriedades e não querem se dedicar aqui à cooperativa. Mas, com essa gestão de profissionalização, eu acredito que aí vai ficar um pouco mais fácil. Nós aqui já estamos assim, mas sempre o presidente, o vice, tem que ter uma dedicação praticamente 24 horas, porque a responsabilidade sempre é do presidente do conselho, mas a gestão profissional, ela depende também das diretrizes da diretoria e do conselho. Eu vejo isso com bastante preocupação, não só na Cooper Campus, mas também nas propriedades, que aquelas pessoas de mais idade ainda não aceitam o jovem e não dão oportunidade ao jovem. Isso que é a minha maior preocupação. Então, eu vejo isso com bastante, inclusive, tristeza, né? Porque nós teríamos que ter uma visão um pouco mais de pioneirismo, de avanços nesse sentido.
Obrigado, Quioca, pelas tuas considerações aí. Realmente eu tenho certeza que essas preocupações elas são compartilhadas com todas as cooperativas, não boa parte das cooperativas, não todas, a gente nunca pode generalizar dessa forma, mas não só aí da região de Santa Catarina, como aqui do Paraná também. Essa é uma preocupação, acho que de todas, e é muito pertinente seus comentários. Bom, lógico que eu tenho aqui uma série de outras questões e perguntas na mão aqui no nosso chat aqui de pessoas, mas agora 10h28, né, a gente já está perto do fim do nosso horário, então em benefício acho que do tempo de todos, eu volto com a palavra aqui para o João Panseri, agradecendo vocês mais uma vez pelas respostas e pela apresentação, mas retorno ao João Panseri para fazer talvez o encerramento do nosso evento, ou se tiver alguma pergunta, obviamente. Legal. Obrigado, Kruk. Obrigado pela ajuda aqui. Não, de novo, acho que o Kruk já fez. Eu queria novamente agradecer aí a presença do José e do Luiz. Não preciso nem falar da experiência que eles têm aí no setor agrícola e especialmente no cooperativismo, que é uma coisa que realmente é muito diferenciada aqui no Sul, é uma coisa que nos orgulha muito, né, desse espírito cooperativo que a gente tem aqui na região. Então, de novo, agradeço muito a vocês, ao tempo de vocês, colocar a KPMG aqui à disposição. Se tiverem outras perguntas aqui que não forem respondidas, o pessoal pode nos passar aqui alguns e-mails, a gente, junto com o José e com o Luiz aqui, a gente tenta responder a todas elas. Agradecer também a Giovana aqui com a contribuição aqui da visão sobre a KPMG, sobre a agro que a KPMG tem de forma geral. A gente está recebendo aqui vários agradecimentos aqui do pessoal que está presente, também várias perguntas aqui, pedidos de a gente compartilhar a apresentação. Então a gente, no final aqui, a gente vai mandar um e-mail para quem participou aqui compartilhando a apresentação que a gente fez aqui junto com o José também. Bom, eu acho que estamos aqui nos 10h30 para o benefício de todos aqui, cumprindo o nosso cronograma. Eu gostaria de novo agradecer e encerrar esse nosso webcast, tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, José. Obrigado, Luiz. Nós que agradecemos. Um abraço. Foi uma alegria para nós. Que bom. A gente fica muito contente também. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.